adoramos, Senhor. Vai falando com eles, vai dizendo que você o adora nessa noite. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor por nós, por não desistir da gente, meu Pai. O Senhor não desiste da gente, mesmo sendo miseráveis, pecadores. Miseráveis que somos homens, pecadores, Pai. O Senhor não desiste da gente. Aleluia. Não há lugar melhor, não há lugar. Cante, igreja. Aqui nesse lugar, aqui na mesa do banquete. Abra sua Bíblia que você vai comer do banquete de Deus lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 25. Aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Aleluia. Deus vai trazer pessoas aqui nesse lugar, vai encher esse lugar, assim, eu creio. Mas sou grato ao Deus porque alguns são fiéis desde o início da obra, desde a igreja pequenininha lá. Ficaram com a gente, permaneceram. Enfrentamos lutas, coisas horríveis aconteceram, né? Horríveis assim que eu digo, ataques do diabo, coisas parecidas, né? A igrejinha pequena, estava lá numa sexta-feira, bem no início, fazendo já libertação, aquela coisa, né? Pastor ainda meio novo, não tinha muita experiência, mas estava lá, na fé. Entrou um cara com uma peixeira desse tamanho para me matar lá na igreja, né? E aí eu peguei e fui para cima, fui repreendendo, né? Um passou uma mão numa cadeira e tal, falei, não, está amarrado, eu sabia que era o diabo. E ele foi lá para fora da igreja e começou a riscar aquela peixeira de açougueiro assim, né? Falei, não me intimidei jamais. O inimigo sempre vai tentar intimidar e parar você, meu querido. Ele sempre vai tentar parar você. Você tem que ter isso na sua cabeça. Que a partir do momento que você vem para o reino de Deus, você é inimigo do diabo. E aí ele vai levantar pessoas. Aquele lá foi um instrumento de Satanás. Bem no início da obra. Algumas semanas, estava eu e a pastora Rita ali, né? Depois foram chegando algumas pessoas. O Marcos da Adriana, né? Foi um dos primeiros que chegou. O Washington hoje está mais ou menos aí, mas está por aí, né? Foi o primeiro obreiro da igreja. E depois chegou a Fátima, chegou aqui, gente, hoje está aí uma pastora, mas ela manifestava com 7 tipos de demônio. Vocês não sabem disso. Está aí, né? Uma mulher de Deus abençoada, né? Então, às vezes a gente quer algumas pessoas prontas para trabalhar com a gente. Depois Deus foi mandando algumas pessoas abençoadas mesmo. Mas o início da obra foi com aqueles que ninguém queria, né? Então, Deus, Ele tem sido fiel. Amém, queridos? E vai continuar a sua fidelidade. Mesmo que eu e você não sejamos fiéis. Às vezes nós não somos fiéis, mas o Senhor é fiel. Ele é fiel. Ele não vai te desamparar. Ele não vai desamparar você, não vai deixar você... Ele não vai colocar uma carga nas suas costas maior daquilo que você pode suportar. Se você está de pé hoje, mesmo enfrentando batalhas, levante sua mão para o céu e diz assim, eu estou aqui em pé, graças a Deus. Porque algumas pessoas quiseram largar tudo e hoje estão perdidos lá no mundo. Acharam que era melhor. Não, igreja é muito difícil, igreja, irmão, essas coisas, é muito difícil. Então hoje, eu quero te trazer uma palavra aqui que o Senhor nos deu,
O tema dela é não entristeçam o Espírito Santo. E é uma das coisas que a gente não pode fazer, é entristecer ele. Porque se a gente entristecer o Espírito Santo, é só ele que está nessa terra, sabia? Sabia que ele está aqui na terra? E ele vai, quando a igreja do Senhor Jesus for tomada, for arrebatada, o Espírito Santo vai subir com Jesus. E aí, quem ficou, que o Senhor tenha misericórdia. Vamos, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, verso 25. Traga a sua Bíblia, não vai ter mais telão. Esse ano não vai ter mais telão, gente. Então você que não traz a Bíblia e tal, compra uma, adquire, a gente tem lá atrás. Depois pode adquirir uma, né? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, quando a gente vem para o reino de Deus, você lembra quando você era criança, que você fazia arte? Quem fazia muita arte aqui, levanta a mão. Mas muita arte, que nem eu. Os outros, então, eram o santinho da casa, né? Que não levantou a mão. Tenho certeza que vocês eram os piores arteiros lá. E aí então, lá na minha casa era assim. Quando a gente fazia arte, sempre culpava um menorzinho, né? O irmão mais não é assim? Coitado daquele que levava a culpa. Só que com o tempo a mãe foi ficando esperta, que a mãe sabia que era a gente que fazia, porque ninguém engana a mãe, né? Então a gente começou a apanhar pela gente, pelas artes que ele fazia também. Então, eu que era o mais velho, né? Era o do meio, então eu apanhava por mim e pela arte que ele fazia. Às vezes eu não tinha feito, às vezes, mãe, eu não fiz, não fui eu agora. Mas daí você apanhava para os dois, né? Porque você já tinha aquela fama. Porque a gente mentia. Então a gente ficava mentindo para não apanhar, mas não adiantava nada. Aí a gente jurava, mãe, fazia uma cruzinha, jurava por Deus. Lembra que você fazia isso? Tem gente até hoje aqui jurando por Deus. Você sabia que você não pode mais jurar por Deus, querido? Porque a Bíblia diz que tua palavra, ele diz assim, não jure nem pelo céu e nem pela terra, porque o céu é a morada de Deus e a terra está o estrado dos seus pés. Então nós estamos aqui na terra e o pé do Senhor, os pés dele estão aqui, queridos. Agora veja bem, se ele dá uma escorregadinha no minguinho dele, pegar na nossa cabeça, não sobra nada da gente. E ele diz assim então, que tua palavra, no mesmo texto, diz assim que tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Então mesmo que você tem que falar a verdade, e você vai ter um dano próprio, você vai ter que dizer a verdade, querido. E hoje a gente vê assim muito no ramo do comércio. Aqueles que são talvez empresários ou vendedores, ter o seu comércio, para tentar vender, ele dá uma enrolada no cliente. Então tem que cuidar com isso, porque se você está fazendo assim, você está mentindo. E aí vai ficar complicado a sua caminhada, né? Diz assim, não fiquem irados e não pequem. Tem outra versão que diz assim, irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Então você até pode ficar irado, mas você não pode pecar. O que é pecar? É você partir para a ignorância. Aí ele diz assim, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Por exemplo, o casal brigou, né?
A Bíblia está dizendo para que vocês se consertem antes de dormir. Essa é a parte difícil. Porque você quer esganar aquela pessoa que está do teu lado ali, ainda você vai ter que se consertar com ela. Como que faz isso? Mas a gente tem que fazer, né? Eu sei que, né, vai ter que dar um jeito de dormir de conchinha. E não de dormir um para lá, outro para cá, né? Já viu aqueles cachorro bravo que um rosna para cá e outro está lá? Já viram aqueles cachorros, não? Às vezes os casais estão assim, né? Então, ele diz assim, nem deem lugar ao diabo. Por que lugar ao diabo? Porque quando a pessoa fica muito irada, ela pode dar lugar ao Satanás. Porque aquilo que começou pequeno pode se tornar grande. Pode começar a volumar, né? Eu tenho uns vizinhos lá que são uma benção, profetizo benção sobre a vida deles. Mas essa semana passada, o vizinho do lado encrencou com eles. Começou a jogar pedra na casa do outro e tal. Dali a pouco caiu uma pedra, dizem que acertou no menino lá. Aí a moça saiu, foi até a casa deles lá, minha vizinha. E os polacos são brabo. Já viu aqueles polacos brabo ou não? Já viu polaco brabo? Já? Eu tenho uns vizinhos polacos brabo lá. Olha, ó, tem uma polaca ali, ó. É que esse polaco brabo, né? Tipo o seu Miguel, assim, quando era do mundo, né? Aquele polaco, ele tem uma espingarda na casa dele. Ele falou que eu já vi ele dando tiro lá, né? Só que daí, as mulheres lá já tem um monte de filho lá. E aí elas arrumaram uns outros maridos lá que já vêm junto. E uns piá, tudo meio bandidinho também. O piá saiu, pegou um facão desse tamanho e riscava assim na rua e ia matar o polaco. Falei, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Porque, e bem naquela hora eu estava saindo para dar a minha corrida, aquela corrida, foi sábado passado à tarde. Falei, Senhor, não deixa acontecer nada lá, né? Eu sei que não aconteceu nada, mas virou um monte de insulto, iam para a delegacia, a polícia nem apareceu. A polícia nem vai mais lá, sabe? Porque é tanta confusão que ela nem vai. O que eu digo com isso aqui para vocês? Um exemplo bem claro. É que, quando veio a ira, se você deixar a coisa acontecer mais e tomar volume, você vai dar lugar para o diabo. E lá eles vivem dando lugar para o diabo. Poderia ter acontecido uma tragédia lá. Não é a primeira vez. Então, quando o apóstolo está falando aqui, Paulo, ele está dizendo assim, não dê lugar ao diabo, é que você até pode ficar nervoso, irado, mas você vai ter que se dominar, querido. Porque se não tiver domínio, aí o inimigo entra. Aí ele faz a confusão. E aí você vê assim, um monte de gente matando, né? Vocês viram lá em São Paulo? Aquele casal de homossexuais lá, de lésbicas lá, que mataram a família inteira. A filha matou a mãe e o pai e o irmão. Vocês viram? Pois é. É assim que entra o diabo. Ele começa numa coisinha pequena e se torna muito grande, né? Então, aí ele diz assim mais, né? Aquele que roubava, não roube, mas, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que é necessitado. Queridos, graças a Deus aqui você não faz parte mais desse grupo, né? Agora, claro, se você, uma hora você é dizimista, outra hora você não é, você pode estar entrando nessa aqui. Porque ali está falando roubar. Tem outra versão que diz assim, aquele que furtava. Sabe qual é a diferença do roubo para o furto? O furto é quando ninguém está vendo, e o roubo é quando alguém está vendo. Então, muitas vezes aqui na igreja, a pessoa não faz por mal, mas, por exemplo, ela pega, está chovendo, hoje eu acho que está chovendo, não sei se choveu já, mas a pessoa pega um guarda-chuva que estava lá e que não era dela.
e ela esquece de trazer. O que aconteceu? Ela furtou. E aí, às vezes, a gente acha que a vida da gente não vai para frente, mas se eu estou fazendo uma coisa errada, que Deus abomina, mesmo que seja pequeno, o Senhor não vai abençoar aquela pessoa. Amém, queridos? Vocês entendem? Que às vezes são pequenas coisas que a gente faz e que a gente acha, não, acho que você veja, esses dias levaram a gente um guarda-sol enorme aí, que usava para trazer vocês na hora da chuva. Carregaram o guarda-sol embora, um dia de chuva, e não trouxeram mais embora, não sabe quem foi, né? Então são pequenas coisas que muitas vezes a gente pega e acha que, não, está tudo certo. Não está não, não está não. Essas coisas são, aquilo que o Senhor está falando aqui, é porque a gente tem que trabalhar e repartir com aquele que não tem. Não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhuma palavra torpe. Aqui na minha versão diz assim, palavra suja. Ou seja, um palavrão, não é? Mas unicamente que for para edificação. Queridos, você pode, e aí ele diz assim, quer ver? Para edificação. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. A nossa palavra, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem dons. Você pode ter dons. Você pode ter talentos que eu não tenho. Vou dar um exemplo. Você pode cantar, você pode tocar, você pode falar em língua dos anjos. Você pode até profetizar, porque isso são coisas que Deus dá gratuitamente. Mas nós podemos falhar e nós podemos ter falhas de caráter. O que é? Talvez ainda você fala algum palavrãozinho. Por exemplo, você vai servir lá no encontro com Deus. Você ainda está num processo de tratamento, mas Deus já está te usando. As pessoas vão ver unção na sua vida lá no encontro. Quando você estende sua mão, quando você lava um banheiro, quando você serve um prato, as pessoas vão sentir Deus na sua vida. Amém, queridos? E é assim que acontece. Mas daí você ainda não deixou o caráter ser tratado. E aí talvez você ainda fale algum palavrãozinho, ou você talvez humilhe as pessoas, porque aqui ele diz assim, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, talvez você é duro com as pessoas, e talvez existem pessoas que conseguem humilhar a outra sem fazer muita força, joga para baixo. E aí, o dom e o talento, eles não estão acima do seu caráter, daquilo que Deus quer construir, daquilo que o Senhor quer tratar em nós, para que a gente reconheça que nós precisamos mudar, porque isto Deus não vai talhar em você, Ele vai deixar que você se ajuste, que você tenha uma atitude de mudar. Nós temos que ter essa atitude, nós é que precisamos mudar. Se nós tratávamos mal, né, por exemplo, o casal, o marido ou mulher, tratava mal, né? Uma das coisas que a gente tem visto hoje, é que as pessoas, elas talvez não tenham coragem de falar aqui, ou não fala para o marido diretamente, ou para a esposa, mas vai lá para a internet e derrama a sua alma lá. Lá ele tem coragem de fazer, né? E aí ela demonstra o quê? Imaturidade, meninice, criancice. Por quê? Porque quando você está firmado na palavra de Deus, está crescendo, então você se humilha. Olha, eu falhei, eu errei contigo, aonde eu preciso melhorar, né? Eu faço meu discipulado com a Rita também, não pense que é fácil, porque ela chega lá e diz assim, ó, você precisa melhorar aqui, aqui e aqui.
Aí depois eu chego lá para ela, você também precisa melhorar aqui, aqui e aqui. Você está entendendo? Porque você que é casado, a sua primeira discípula é a sua esposa. Não transfira para o discipulador aí da igreja. É ou não é, pastor Nelson? Sua primeira discípula não é sua esposa? Que são os líderes dos casais aqui. Então, queridos, se a gente tem alguma diferença, a gente tem que acertar lá. O meu discipulador, eu não fico lá buscando ele, eu tive uma encrenca lá e não sei o quê. Se eu tiver algum problema para resolver, eu resolvo em casa. Até a Bíblia diz isso, né? Se os casais têm algum problema para resolver, vão resolver em casa. Porque o nosso discipulador lá é mais para uma mentoria, nós já estamos mais para ser mentoriados com relação ao ideal hoje aqui na casa de Deus. A gente já é pastor velho, já não cabe mais ficar com encrenca aí e chegar lá, ora por nós estamos para separar aí. Meu Deus do céu, que vergonha que seria. Não dá não. Então, ele diz assim, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aqui fala de Deus. Gente, não existe Espírito Santo do diabo, tá? Então essa versão aqui é só por Deus também, tá? Então não existe. Essa versão tem que ser assim: não entristeça o Espírito Santo, porque ele é de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como que a gente entristece ele? Já falou aqui, ficou claro que a gente entristece o Espírito Santo não falando a verdade, irando com as pessoas e deixando o sol se pôr sobre a ira, dando lugar ao diabo, porque a ira aumentou. Então são 3 coisas aqui para a gente meditar hoje. Primeiro, falar sempre a verdade, mesmo que seja difícil, tem que falar. Segunda coisa, qual que é a segunda coisa? Quem furtava, não furte mais. E a terceira aqui é palavra torpe, ou seja, palavra suja, ou então palavras que humilham as pessoas. Então, guarda aí as 3. Primeira, qual que era? Esqueceram já? Não mentir, falar a verdade. Segunda, não furtar. E a terceira, não falar palavra dura, suja, torpe, palavras que humilham as pessoas. Porque se nós fizermos isso, nós vamos então entristecer o quê? O Espírito Santo. E aí ele diz assim, não entristeça, porque o dia da redenção, nós fomos selados. Você sabia que você tem um selo na sua vida? Você tem uma marca do Espírito Santo na tua vida, que você não enxerga, mas ela está aí. E que o inimigo sabe que você tem esta marca. Por isso você é o inimigo número 1 do Satanás. Sabia disso, querido? E isso você tem que glorificar a Deus, amém? Por causa deste selo que está em você. É uma marca, o inimigo não pode tocar em você. Não pode. Depois ele diz ali, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também o nosso Deus nos perdoou. Amém, queridos? Veja que para você andar com Jesus, andar com o Senhor, é viver esta vida. É uma vida que temos que deixar Ele tratar o nosso caráter. Hoje no Brasil vivemos assim, vários movimentos. Movimento de adoração, movimento que a gente canta esses louvores assim, a gente vê assim que foram ungidos por Deus mesmo.
A gente está vivendo esse momento no Brasil. Mas precisamos tomar cuidado, porque talvez os movimentos, e hoje existe as pregações muito em cima de coach, sabe o que é isso? Existe hoje a pregação em cima de coach. Coach é uma palavra em inglês que quer dizer técnico, um mentor, alguma pessoa que pode direcionar. Mas as palavras hoje estão mais assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. E não trata essas pequenas coisas que o Senhor quer tratar, que Ele quer que a gente conserte na vida. Por isso que Ele está falando ali para nós, porque nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque se a gente está fazendo coisas que Ele não se agrada, como que nós vamos alegrar a Ele? Então nós precisamos cuidar, olhar para dentro da gente, né? E deixar que o Espírito Santo, então, Ele fale com a gente. A palavra está dizendo hoje, e é a palavra que nós vamos ministrar lá na célula. Amém, queridos? Fiquem em pé em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, talvez, a nossa vida, queridos, eu quero contar assim duas coisas para vocês. Nós perdemos 2 cachorrinhos lá semana lá em casa, né? Uma era a Maria, que era pastora, deu o nome para ela. Ela já tinha, acho que uns 12 anos ou mais, né? E esse cachorrinho chegou lá em casa. Ela já estava velhinha e ela apareceu lá no muro. Nós temos um muro assim, do outro lado é o Rio Barigui. E ela pegou e chegou ali e foi. Começou a latir lá. E a Rita, vocês sabem, né, Tânia? Para cachorro, já recolheu para dentro de casa e tal, aquela coisa. E a gente viu assim que foi realmente um cachorrinho que Deus mandou para lá, né? Deu muita alegria lá. A Rita, já era para ter partido para a glória fazia tempo, essa cadelinha lá, essa Maria. Mas a Rita dava remedinho do coração e foi adiando a partida daquela idosa lá, em casa. Mas essa semana daí, 4 dias depois, morreu o outro cachorrinho que a gente tinha, que chamava Simão, né? Era o Simão Pedro. Lá em casa eles tinham tudo o nome dos caras da Bíblia, sabe? A gente teve um que era Baruque, né? E tem os outros lá. Ela catou mais 2 e levou lá para casa. Um é o Chorão e o outro é o Tintius. Cada nome que é uma benção. E a Filomena, né? Tem a Filomena também. E esse era o Simão. E assim, foi duro ver ele morrer, porque ele estava bem velhinho. A gente levou no veterinário. O veterinário não estava. E quando a gente estava voltando, ele morreu no colo da Rita, no carro. Só que aconteceu uma coisa assim comigo, que eu fiquei meio... O Espírito Santo falou comigo bem forte. Quando eu chegava em casa, às vezes eu chegava assim, ele tinha 14 anos já. Pegou na época que eu estava até nos pneus ainda. E quando eu chegava em casa, eu abria a porta, ele estava sempre com a cabeça assim, na porta do carro. E às vezes eu era duro com ele. Eu dizia assim: sai para lá, Simão. Mas todas as vezes que eu chegava, ele estava ali aos meus pés. Nem sempre eu também era duro, às vezes eu fazia um carinho. Mas ele era o que dominava o terreno lá. Ele era o mais velho, então escreveu, não leu, o pau comeu. Ele batia mesmo nos outros lá. E ele era o menorzinho. Mas pensa num bichinho fiel. E quando eu vi ele assim, daquele jeito, já morrendo, né?
eu senti um negócio bem ruim. Eu senti remorso. Que sentimento horrível. Estou confessando aqui para vocês. Eu senti remorso dos dias que eu fui ruim com ele, que eu fui mal com ele. E eu nunca bati nele assim, sabe? Às vezes ele me deixava até meio bravo, mas tinha vontade. E depois eu fiquei pensando assim, com todo aquele, que foi muito doído assim, perder ele. Falei, parece que estou falando de gente aqui. Coisa que eu não sou assim tão sentimental. Sou um homem de fé. Mas o Senhor me fez ver um outro lado. Ele colocou aquele sentimento em mim ali, porque era melhor, Deus falou comigo, é melhor você sentir isso agora por um cachorro do que você sentir remorso lá no sepultamento de uma pessoa amada. E aí hoje a gente olha para dentro da gente, eu falo assim, Deus, eu sou um cara que não vale quase nada mesmo. Porque quantas vezes eu cheguei lá nervoso e bravo e ele estava aos meus pés. Ele era fiel comigo. Será que eu sou fiel contigo? Será que eu sou fiel com minha esposa, com meus filhos? Será que na hora de olhar a Bíblia, eu estou olhando e estou praticando aquilo que o Senhor está falando? Será que eu não furto? Será que eu não estou roubando o tempo do Senhor? É um tempo que eu tenho que servir mais a Ti, não estou servindo? Será que eu tenho falado palavra de encorajamento para as pessoas ou tenho destruído elas com a minha palavra? Será que eu não tenho falado a verdade completa? Ou tenho omitido algumas coisas? E aí então, quando eu fui então enterrar o bichinho, né? Hoje diz que a prefeitura cata eles e leva para queimar, sei lá o que eles fazem, devem incinerar os bichinhos, né? Falei, não, esse cachorro foi meu companheiro. Ele foi fiel comigo, ficou até o final comigo, aos meus pés. Você está disposto a ficar aos pés de Jesus até que Ele venha? Não largar Ele? Não largar sua esposa, não largar seus filhos? Você está disposto a isso? Você se sente arrependido por alguma coisa que o Espírito Santo falou com você agora, que você precisa reconhecer e fazer para a sua família? Agora o Senhor falou com você, que talvez tenha que chegar em casa e reunir sua família e pedir perdão a eles pelo que você não tem feito, pelo abraço que você não tem dado, por talvez pensar só em você e não tirar um tempo para a sua família. Se você está nesse momento, assim como eu confesso, eu chorei pelo bichinho, eu falei, nossa, eu achei que não ia sentir isso, mas eu sou gente. E Deus usou ele ali para falar comigo, me mostrou todas as vezes que eu cheguei nervoso, talvez da igreja, com problemas que eu tinha aqui, com pessoas, com discipulado, com traições que eu sofri no ministério, com situações no trabalho lá secular. E quando eu abri a porta, ele estava ali aos meus pés, dizendo, eu estou contigo. Cara, aquilo foi uma lição para mim. O bichinho não falava, mas eu sabia, ele estava comigo ali. Então, por isso que dizem que o cachorro é o animal mais fiel. E é mesmo. Porque a gente vê assim, que a gente muitas vezes trata mal eles, mas eles estavam ali. Você foi viajar, ele ficou cuidando da casa. Você foi passear, ele estava lá. Então, de uma maneira, com um exemplo, eu falei para você
o que talvez Deus quer da gente. Que a gente olhe para dentro e veja assim, naquele dia, na terça-feira, eu falei assim, Deus, eu não sou nada mesmo. Eu sou pastor de uma igreja. Mas eu preciso ser muito melhor pastor para aquela igreja lá. Eu preciso melhorar muito como pastor. Você precisa melhorar muito como marido, como pai, como filho. Se Deus falou contigo e você se arrepende, vem aqui à frente, vamos juntos ajoelhar aqui. E vamos orar a Deus, falar com Ele. Nos arrepender, reconhecer que nós precisamos mudar. Que nós precisamos da graça do Senhor. Todos os dias precisamos da Tua graça, Senhor.